Chegamos novamente aqui no seu canal Menos é Mais, seu canal de podcast. Você que está aqui, se inscreve, por favor. Compartilha, dê o seu like, deixa o seu comentário. A gente tem um assunto hoje muito bom para trocar uma ideia. Um grande amigo meu, eu conheci esse cara, já deve ter uns mais de 10 anos. É uma pessoa surpreendente, um músico acima da média, um dos maiores pianistas e tecladistas do Brasil. Eu estou aqui hoje com meu amigo Luiz Otávio. É isso aí, Luiz. O Luiz vai tocar um pouquinho para a gente. O Luiz é cego e ele vai tocar um pouquinho aqui antes da gente começar a bater um papo. Curte aí. Salve, pessoal. Salve, Jonas. Pô, tudo bem, Luiz? Tudo ótimo. Que Caramba. alegria. Obrigado pelo convite. Pô, Vou cara. chegar perto do lance aqui, senão Isso. um queridão ali vai me matar. Uma honra, Luiz, Uma honra é de minha. receber você aqui para a gente trocar essa ideia, cara. Claro. Esse café aí tá rolando? Super, muito obrigado. É café sem açúcar, né? É café sem açúcar. Quem toma café raiz Café de verdade raiz. é café sem açúcar. A menina ali disse que desconfia de quem bebe café sem açúcar. É, Né? mas- Vai fazer o quê? E de quem não gosta de Nutella também. É, né? exatamente. Esse sou eu. Tá vendo? Não ligo para doce e açúcar é um negócio que... Eu tomo açúcar, gente. É suco. Suco não, também não. Suco também deixa eu não? ver. Café, suco. Quase nada. Claro, sem açúcar, óbvio. Mas, de repente, um cafezinho com leite, eu gosto de botar um pouco de açúcar de vez em quando. Engraçado. Eu comecei a tomar café sem açúcar. Assim, eu sempre tomei muito café, até por causa do meu pai e tal. E, cara, eu, quando decidi cortar o açúcar do café, a primeira coisa que eu comecei a fazer foi botar leite e É não mesmo? botar açúcar. É Porque mesmo? aí vai dando aquela amenizada de leve e aí eu parti pro café depois sem açúcar. Eu conversei uma vez com uma pessoa que disse que botava 4 colheres daquelas colheres grandes de açúcar num café. Eu falei, Deus. gente, vocês são loucos. Que isso, tá doido.
A pessoa começa o podcast falando de café. com açúcar. É. Nosso podcast hoje é sobre aqui os sabores do café. Café com açúcar, sem açúcar. Eu recomendo sem, viu, rapaziada? É isso aí, eu também recomendo café sem açúcar. Vamos lá. Luiz, eu te conheci, já tem aí mais de uns 10 anos, e você me surpreendeu desde o primeiro momento, assim, o primeiro contato que a gente teve. Eu acho que você não vai lembrar, mas eu vou contar essa história aqui. A gente ia fazer um ensaio, né, para um cantor e tal. E cantor que a gente não pode dizer o nome ou pode? não pode. Era o Kinder, né? Marcos, diz o Kinder que assiste, né? Diz ele que assiste todos os episódios. Ele falou, um cantor, é um igual cantor. a propaganda É porque eu queria, é porque quando você podia fazer e fez no rádio. Você lembra disso? Quando você fala assim de um cantor, né? Aí o pessoal fala, caramba, Michael Jackson, né? Os caras vão ensaiar, os caras ficam escondendo o nome, né? Ou então é o cara que você não pode dizer o nome, sei lá, o cara tá bolado. Tá processo tá rolando. Mas a gente ia tocar com o Marcos Kinder, e aí o Kinder me falou assim, cara, o Luiz mora em Campo Grande, na época você morava em Campo Grande, eu morava em Bangu. Isso. Aí ele falou, cara, tem como você pegar o Luiz? Eu falei, não, de boa. E aí, você me perguntou o seguinte ao telefone, qual é o seu carro? Na época eu tinha um Celta. Eu falei, eu tenho um Celta. Aí você, beleza. Aí você estava ali num ponto de ônibus em frente ao Bangu Shopping ali me esperando. E eu, chegando ali, eu liguei para você e falei assim, Luiz, cheguei. Aí você está onde? Eu falei, estou aqui em frente a você no ponto. Aí você foi lá, já com o teclado na mão, entrou no carro, aquela coisa, a gente foi e tal, e voltou de boa. Lógico que a saída e essa vinda tem muita história. Tem. Mas eu vou contar a segunda vez de um segundo ensaio. No segundo ensaio, eu lembro que você falou para mim assim, eu vou estar te esperando no mesmo lugar. Aí eu falei, tudo certo. Quando eu cheguei com o carro, eu não precisei te ligar. Você ouviu o som do meu carro e já partiu. É mesmo? E eu falei para os caras, eu falei assim, gente, é impossível, como é que pode? A percepção do cara é absurda, né? Eu estava falando com eles aqui antes daquela escadaria da casa da sua mãe lá. Eu fui te deixar lá uma vez, você com um teclado, o Motif, que é um teclado gigantesco, né? Um teclado grande, pesado. Aí você falou assim, cara, primeiro, né, a gente chegando na tua casa, você falou assim, Jonatas, onde é que a gente está? Eu falei, estamos em frente aqui o West Show? Não, aqui uma dança. Tinha uma casa de show ali. Uma casa de show que tinha ali, aí você falou assim, eu falei, eu estou aqui em frente ao West Show. Aí você falou assim, então, tá chegando. E eu tô indo, aí você, tu vai errar. Ele falando para mim, tu vai errar. Tu vai passar, bicho, é a próxima direita. Aí eu falei, gente, entrei na próxima direita, aí você falou assim, não, me deixa aqui que daqui eu me viro. Pegou o teclado com a estante e partiu a escadaria correndo. Com o teclado na mão, eu falei, gente, ele vai cair. E eu desesperado, e ele partiu normal, aí tua mãe me deu um tchau lá de cima, e tudo certo. Você é um cara que, você nasceu cego. Sim. E quais foram, assim, as dificuldades que você enfrentou? Como é que você desenvolveu essa percepção? A gente tem a ideia de que a pessoa que é cega, ela tem um ouvido assim, que o cara vai falar lá 500 metros e tu já está se ligando. Como é que é esse lance? Cara, tem muitas nuances no meio disso, assim. A primeira é que a questão da audição, ela é realmente algo que a pessoa que não enxerga, ela tem mais desenvolvida, mas não porque seja uma coisa assim, caraca, o cara é cego, então o cara escuta melhor que todo mundo. Tudo no corpo da gente é uma questão de exercício, né? Assim, naturalmente eu vou ter uma audição melhor, primeiro porque eu vou prestar mais atenção naquele sentido, segundo porque eu vou exercitar melhor aquele sentido, exercitar mais e por usar muito, né? E por usar muito eu vou ter que ter muito mais atenção, né? Assim, nas coisas através do que eu estou ouvindo, né? Então o sentido é mais aguçado por uma questão de exercício, né? Eu necessito escutar
saber das coisas através desse sentido, né? Ouvir. Então, exercito muito, sabe? E é o que faz com que a audição seja mais aguçada, né? Dificuldade, pô, não preciso nem falar, né? São muitas. São muitas por diversos aspectos, por diversos motivos, na verdade, né? Eu acho que, pelo fato de eu ter nascido sem enxergar, a adaptação foi bem... não diria mais... eu acho que é mais fácil do que quem tem que se adaptar a não enxergar, né? No meu caso, eu já nasci sem enxergar, então a gente aprende a viver assim, né? Mas a vida em si, né? Ela é muito difícil para todos nós, principalmente num país como o Brasil, né? Antes até, eu até quero bater esse papo com você sobre a acessibilidade. A gente trocou uma ideia aqui num outro episódio com o Surdinho do Brasil, que é um amigaço que ele é dançarino e ele é surdo e tal. E a gente acabou, no finalzinho do papo, falando sobre acessibilidade também. Mas antes da gente entrar nesse ponto, que é algo que é de suma importância, como é que a música surgiu para você na sua vida? Então, eu comecei a brincar com o teclado com 4 anos de idade. Incentivado o quê? Sua mãe? E aí, assim, né, essa coisa de festinha, eu me lembro de uma cena, deu numa festinha de criança, brincando com um tecladinho, e aí, sei lá, minha mãe percebeu e achou que eu tinha talento para o negócio, e os meus pais investiram, compraram um teclado... Você com 4 anos? Um teclado de brinquedo, assim, para eu tocar alguma coisa que tivesse som e tal. E aí a coisa começou daí, eu comecei a tocar na escola, comecei a tocar piano grande mesmo, assim, na escola, né? Em apresentação de festa de escola e tal, comecei a tocar umas coisas em igreja e tal, daí para frente, né? Mas estudando sozinho? Sempre sozinho, autodidata, assim, Total, aprendendo, né, coisas de ouvido. E aí, quando eu fui para a escola, quando eu fui desenvolvendo na escola, né, começa a estudar música e tal. Eu estudei no Instituto Benjamin Constant a vida inteira, que é um colégio especializado em educação para pessoas com deficiência visual, pessoas cegas total ou com baixa visão. Eu estudei lá a vida toda, com o hiato de 2 anos que eu fui estudar em Campo Grande, perto de onde eu morava, mas depois eu voltei para lá. E aí eu caí dentro, assim, da coisa da música. Sempre foi muito forte em mim, piano, outros instrumentos e tal. Sempre gostei muito de tudo, sempre gostei muito de brincar com tudo. Mas o piano sempre foi meu principal instrumento. Assim, eu acho que eu não consigo definir um início, porque a coisa sempre foi muito forte da música na minha vida, sabe? Mas, assim, eu me lembro de, com 10 para 11 anos, eu entender que aquilo era uma realidade, assim, na vida. E de gostar muito. Eu com 9 anos, já tocava em banda, né? Toquei em banda na igreja com 9 anos de idade, estava tocando, né? Fazendo apresentações em alguns lugares e tal, em algumas igrejas e etc. Eu fui da igreja católica a vida toda. Hoje eu não frequento mais, mas eu fui da igreja católica. Então, assim, e tocando na escola também, fazendo apresentações na escola. E quando você percebeu, assim, que isso seria o seu caminho de trabalho, de vida mesmo? Então, são 2 momentos. Eu, com 12 para 13 anos, aliás, eu comecei a trabalhar com música. E não tocando piano, né? Tocando violão. Eu tocava violão e cantava, eu fazia violão e voz. E aí, depois de um tempo, eu comecei a descobrir a música instrumental, comecei a me apegar mais ao piano e voltar para o piano, e aí ficou aquela de eu entender o que eu ia fazer e tal. E aí, sei lá, acho que com 16 para 17,
eu entendi que aquilo ia ser minha vida, assim, tipo, não ia ter para onde correr e tal. Eu comecei a realmente fazer show e fazer coisas tocando teclado, tocando piano, né? E aí eu descobri a música instrumental, descobri o jazz, assim, né? E caí dentro daquilo e vivo disso até hoje, assim. Não só do jazz, mas da música em geral, né? Acompanhando o artista, tocando com as pessoas, fazendo trabalhos instrumentais pela cidade, pelo Brasil também. E assim, entendi que isso ia ser minha vida com 17 para 18 anos, assim, eu comecei a fazer coisas, conhecer as pessoas, e ali eu percebi que falei, é isso. E assim, a questão do instrumento em si, quando a gente fala do piano, a gente tem poucas variações, né? O piano tem o piano de cauda, tem o piano de armário, tem aquele piano elétrico, mas ele é basicamente, não tem muita variação. Já os teclados têm muita diferença, porque alguns têm, diversos comandos ali, botões. Aquele teclado que você tinha antigamente, que tinha aquele tanto de botões para serem apertados, ainda tinha ainda uns faders que pareciam uma mesa de som ali nele e tal. E isso é uma dificuldade, porque eu posso estar enganado até, né? Mas, pelo menos os antigos, eles não têm braille ali nem nada, tem? Nenhum deles tem, né? Nenhum deles tem, né? E pelo contrário, as pessoas estão dificultando mais ainda a nossa vida, porque os mais novos estão vindo com touchscreen. Né? Aí fica mais complicado. Só que, né, eles dificultam a nossa vida e eu vou para cima deles, né? Porque eu, na verdade, eu tenho usado teclados mais analógicos. Né? Eu, por exemplo, estou usando o Nord, não aqui, né? Aqui eu estou usando esse da Roland, que é um teclado mais simples, mas o meu teclado para outros trabalhos é um Nord, e eu tenho um outro da Korg, que é mais analógico também, que é um sintetizador. Né? E esses mais analógicos, eles têm muito botão. Então, quanto mais botão tiver, por incrível que pareça, mais fácil fica. Porque aí você tem mais coisa na mão, que é o caso do Nord, por exemplo. Né? Ele tem muito botão e as pessoas ficam muito assustadas. Cara, que tem muito botão, como é que você mexe nisso? Quanto mais botão tiver, mais fácil porque tem muito mais coisa na mão. Né? Quanto menos botão tiver, você vai ter mais dificuldade para acessar as coisas. Né? E aí os teclados mais novos estão vindo com tela touch, né? Onde você programa as coisas através da tela, tá, não sei o quê. Eu não sei, não conheço, não uso, porque não dá, e porque eu procuro usar coisas mais analógicas também do que os mais digitais. Você tem conhecimento se existe algum instrumento desse tipo, teclado assim, né? Existe teclado com algum tipo de braille, alguma coisa assim? Você sabe de alguma marca? Existe existe uma coisa que está rolando, parece que os teclados da Yamaha estão vindo com algo parecido com um leitor de tela. O que é o leitor de tela? É uma voz sintetizada que diz tudo o que você faz quando você mexe, por exemplo, no celular. O celular tem leitor de tela, o computador tem leitor de tela para pessoa cega. Então, alguns teclados dizem que está vindo com um negócio desse. Eu nunca experimentei. E eu, sinceramente, acho que seria mais fácil os teclados virem com uma programação mais fácil de você acessar e com um botão do que com leitor de tela. Né? É mais fácil os caras fazerem um instrumento. Isso na minha cabeça, né? Eu não sou programador. Mas eu acho que seria mais fácil você ajeitar um teclado com mais teclas. É porque as pessoas pensam muito em designer, né? Por exemplo, hoje em dia, o micro-ondas é touchscreen. Eu fico tão chateado. Que doideira, né, cara? Eu acho que a máquina de lavar é touchscreen, não sei o quê. Porque o design, porque não sei o quê. O design é beleza, mas e aí? As pessoas que precisam usar, faz o quê, né? Então... E do contrário do que... Eu não vou nem dizer do contrário do que se pensa, porque eu acho que as pessoas normalmente não pensam sobre isso. A gente tem uma porcentagem grande de músicos que são cegos, né? que poderiam ser, eu não vou nem dizer beneficiados, poderiam ter a sua vida facilitada se houvesse a preocupação das indústrias. Mas você vê que é um problema nacional,
a falta de acessibilidade, mas a falta de empatia com isso, ela é mundial. A falta de acessibilidade é mundial. É, né? A falta de acessibilidade é mundial, porque os produtos são internacionais, são produtos importados. Sim. Então, assim, se você parar para pensar que as pessoas não fazem nada pensando que uma pessoa cega pode querer usar, elas não fazem nada pensando. Nada. Elas não fazem assim, sei lá, um micro-ondas, elas não fazem um teclado, elas não fazem um programa de computador, elas não criam sites, elas não criam aplicativos pensando assim, uma pessoa cega pode querer usar. Sim. E assim, a acessibilidade, na minha cabeça, ela é muito mais fácil quando você cria um produto acessível do que quando você precisa acessibilizar um produto já criado. Entendeu? Que aí quando você cria, aí você pensa, puxa, mas tem que ser acessível. Se você criar um negócio pensando que ele você já pode criar ele acessível, é muito mais fácil. O Surdinho, que trocou ideia com a gente aqui, Surdinho do Brasil, ele falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. Ele falou assim, cara, você tem noção que eu nunca assisti a um filme, um lançamento de um filme nacional no cinema, porque o filme nacional não tem legenda. Os caras não param para pensar que existem surdos que querem ir no cinema assistir a um filme nacional e eles não colocam legenda. Entendeu? E aí você vê, não é dificuldade nenhuma isso, porque esses mesmos filmes são vendidos lá para fora e são legendados. É a falta de preocupação, de discussão sobre o assunto. É falta de empatia, cara. Não tem outra explicação. Na real, assim, o que acontece, que eu acho, é que a gente tem diversos problemas. Muitos. A gente tem muita coisa para discutir nesse país. Muita coisa. E a gente, para além das coisas que a gente já tinha, a gente agora está tendo que discutir outras coisas muito básicas que a gente nem precisaria estar discutindo, mas tudo bem. A gente tem muita coisa para discutir. E eu acho que tudo isso passa por um processo de educação, na verdade, né? Em geral. Eu acho que, se a gente pensar que... Eu tive uma namorada que me falou isso uma vez e eu acho que faz todo sentido, né? Por exemplo, as pessoas deviam aprender Libras na escola, assim como você aprende português, né? Libras devia ser matéria de sala de aula. Você aprender a se comunicar com uma pessoa com deficiência. Eu não vou usar. Quem te garante que você não vai usar? Sim. Sacou? E outra, o fato de você pensar que você não vai usar significa que você pode estar excluindo as pessoas, né? Porque você poderia usar se as pessoas se sentissem incluídas na sociedade e participassem mais e ocupassem mais os espaços. Entendeu? Assim como eu acho que Braille deveria ser matéria de cadeira de professor. Sim. Né? De universidade. Sim. De formação de professor para dar aula para criança. Até porque, né? a criança cega tem que estudar, tem que aprender. Se você aprende o Braille na formação de professores, você sabe Braille e você vai conseguir ensinar uma criança cega. Pronto, você resolve metade do problema. Entendeu? Aí todo o resto vai vindo. Mas se o professor sabe Braille... Mas, enfim, a gente não tem tudo isso, porque é dinheiro, é verba, é política... É interesse, isso não gera o que eles querem. Enfim, educação, né? Não gera... Não eu soube há poucos dias... Há poucos dias não, já tem um tempo... Mas é algo que eu sei que as pessoas não param para se informar e, obviamente, para perceber. As cores das bengalas, eu não sabia que existiam cores, né? Cada bengala representa um tipo o cara que é cego totalmente... Total, o cara que enxerga pouco, isso. né? Tem umas cores para diferenciar... Para diferenciar essas coisas, né? Eu não sei te dizer quais são todas elas. Eu, inclusive, já preciso fazer essa pesquisa. Já me falaram sobre isso uma outra vez e eu preciso ir pesquisar para realmente saber dizer. Mas isso existe, né? Eu acho que, assim, o resumo da coisa toda
a maior luta da pessoa com qualquer tipo de deficiência é fazer com que a sociedade perceba que ela está ali e que ela, né, que a pessoa com algum tipo de deficiência, seja ela qual for, né, precisa de auxílio, né, mas que ela está ali vivendo, né, que tem uma vida, que quer ir no cinema, que quer ir no pagode, que quer ir na igreja, que quer viver a vida, quer ir no shopping, quer ter a possibilidade de se locomover, né? E que a gente precisa não só de políticas públicas que nos ajudem, né? Mas que as pessoas se conscientizem que a pessoa com algum tipo de deficiência não é um herói porque vive a vida. Né? Sim. A pessoa simplesmente está vivendo a vida e quer viver a vida, na boa. Né? Eu lembro que uma vez... Quer pegar o Uber, quer pegar o ônibus, quer fazer não sei o quê. Eu lembro que uma vez a gente acabou de tocar e eu falei assim, eu vou fazer uma brincadeira com o Luiz. Peguei a grana do cachê e no lugar de uma nota de... Eu não lembro qual foi a nota, mas eu sei que eu te dei uma nota de R$2 para ver se você ia perceber ali a diferença. Aí você pegou, passou duas. Opa, essa aqui está errada. Eu penso assim, quando a gente gera curiosidade nos nossos filhos, a gente vai fazendo a sociedade ser transformada. Se nós tivéssemos notas, por exemplo, né, as cédulas, né? Se as cédulas tivessem alguma coisa para facilitar a quem é cego, e isso chegasse na mão dos nossos filhos e eles perguntassem, por que isso? Isso é porque existem pessoas que não enxergam e que, através disso, elas identificam o valor ali, coisa e tal. Então, como você falou, são políticas públicas que não interessam para os políticos, porque isso não traz nada para eles, inclusive não traz voto também, né? Mas poderia trazer, se isso fosse proposto, né? Poderia trazer, né? Na medida do... Mas é que a política é um âmbito muito grande, assim, são muitas coisas, a gente tem um monte de coisa para discutir em relação à política. A política tem tantos problemas, que chega a ser difícil, né? A gente de dizer, né? A gente tem muitos problemas para resolver, tem a cédula, tem a acessibilidade no transporte público, tem acessibilidade no local público, né? Tem acessibilidade nos sites públicos, tem, sabe, a falta, né, da acessibilidade nessas coisas todas. A gente tem realmente bastante coisa para discutir. E esses assuntos a falta de conscientização da sociedade em relação à pessoa com algum tipo de deficiência, né? Porque, por exemplo, eu às vezes tenho a sensação que eu vivo duas vidas, né? A vida do Luiz Otávio, que é um cara que é músico, que é conhecido como um músico, como um pianista, como um artista, não sei o quê. E a vida do Luiz Otávio, que anda na rua e as pessoas olham e lá o ceguinho, coitado, não sei o quê, né? Porque é isso, infelizmente a sociedade ainda tem essa visão da pessoa com algum tipo de deficiência, que ela é uma pessoa que ou está pedindo alguma coisa, ou está precisando de alguma ajuda, tipo dinheiro, né? Ou precisa realmente de ser tratado como uma pessoa que a gente precisa sentir pena. E, na verdade, para mim, esse é um dos principais problemas que a gente enfrenta, né? Todo o restante a gente poderia contornar se a gente conseguisse fazer com que as pessoas percebessem que a pessoa cega, ou a pessoa que usa cadeira de rodas, ou a pessoa que é surda, né, que ela tem uma deficiência física. Né? Visual, ou motora, ou, enfim, ou de locomoção, ou auditiva, é uma deficiência física, mas que não é necessariamente uma deficiência intelectual. Existem pessoas que têm deficiência intelectual. Sim. Mas não são todos, não é o caso de uma pessoa cega. Uma coisa não está ligada à outra, né? E a gente é tratado muito assim, né? A pessoa cega às vezes é tratada como uma Você tocou num ponto que tem deficiência intelectual e não sabe? Você é um cara que não é só porque você é um músico, você é um músico, um excelente músico, né? E aí você acha que as pessoas... Quando a gente estava chegando aqui para poder gravar, veio um rapaz atrás de nós dois, né? E ele falou assim, rapaz, eu conheço ele, ele toca também, ele é músico? Eu falei, assim, as pessoas, elas
É lógico, você não vai andar com a camisa escrita, olha, sou eu, o músico, sou eu, o pianista e tal. As pessoas olham para você diferente porque você é um cego que toca piano ou porque você é um pianista que toca pra caramba? O que você sente isso? É muito complexo, doido, né? É muito complexo, né? Porque eu acho que você tem que ser visto... Porque assim, tem o cego que toca piano e o pianista cego, né? Tem isso. Isso. Assim, Não, e a pessoa... que parece que é a mesma coisa, mas não é assim, né? Para quem é músico, você tocando, o cara fica de bobeira, caramba, esse cara toca demais, para quem é músico. Para quem não toca nenhum instrumento e não avalia a parte técnica, você, caramba, o cara é cego e toca piano. Né? Então, assim, para quem já é do ramo, você, caraca, esse cara toca demais. Porque não adianta você... Porque é o que você falou, as pessoas não deveriam olhar para você com diferença porque você toca o piano. Tem que olhar com diferença porque você toca muito bem. Pô, esse cara toca demais. Não é porque ele toca um piano, porque não deveria ser um problema achar que isso é alguma coisa demais. Não, a questão, na real, a pessoa a gente não deveria olhar para as pessoas e admirá-las por elas terem uma necessidade especial ou diferente, ou a questão de não enxergar, ou de não ouvir, ou de não isso, ou não aquilo, né? E fazerem alguma coisa. Porque a admiração das pessoas, às vezes, o cara toca piano e é cego. Opa! Eu não sou cego porque toco piano, nem toco piano porque sou cego. Eu toco piano porque eu estudei. Piano, Eu toco piano, eu sou pianista, eu sou músico, eu sou não sei o quê. E tenho uma deficiência visual, não enxergo. Ok, né? É uma situação que é diferente? Né? Que as pessoas se impressionam? Sim, porque é complexo, né? Normalmente, no geral... a gente tem a tendência de achar que as pessoas que não são padronizadas, né, que não, só porque elas não enxergam, porque não sei o quê, ou porque não isso ou não aquilo, né, elas não são capazes, né? É a tendência do ser humano de pensar isso, né? Sim. E é uma questão também cultural, questão de educação, enfim. Mas não, as pessoas... elas têm, às vezes, a capacidade dela resumida ao padrão, né? Ao padrão de beleza, ao padrão disso, ao padrão daquilo, né? Quando, na verdade, não poderia não estar ligado a isso, né? Que é o que a gente está mais lutando hoje, né? Lutando para dizer, olha para mim enquanto pessoa, né? Olha para mim enquanto pessoa, olha as coisas que eu faço, não necessariamente se eu tenho uma deficiência ou não, né? Que isso não importe para a sua aproximação ou para a sua admiração, né? Me admire enquanto músico, enquanto pessoa, não enquanto pessoa que não enxerga e toca piano, sabe? É complexo de entender, às vezes a gente vai falando, fica meio complexo, mas em geral é isso. Cara, sabe? mas você vê, a gente vive num mundo, né, de pessoas com tanta má vontade com o semelhante, que você vê, quando alguém avista uma pessoa cega ao longe, antigamente as pessoas corriam para se aproximar e ajudar. Pô, vai ter lógico, a gente vive numa cidade, num país, acessibilidade zero, então as pessoas iam, não, cara, peraí que eu vou te ajudar a atravessar aqui, tá vindo um carro, não tem a faixa, não é aqui, coisa e tal. Hoje em dia eu percebo que as pessoas meio que elas querem fugir para não ajudar. E como a gente vive num lugar que não tem sinalização, não tem acessibilidade em geral, então é meio complicado porque a gente vê que a gente está caminhando para tempos horrorosos, né, cara? Porque as pessoas, a desumanidade das pessoas está muito gritante. O que você está hoje com quantos anos? 32. 32. Da sua juventude, adolescência, para cá, como você tem visto a vida? A vida tem evoluído para melhor ou para pior nesse sentido? Depende. A gente evoluiu em vários pontos para melhor.
evoluiu em vários outros pontos, né? Estamos vivendo aí um retrocesso de pensamento, mas eu não vou entrar nesse mérito, mas enfim. Você pode entrar no mérito, tá? Não se preocupa. Não, porque até porque eu tenho visto você um cara enganjado. Você é um cara enganjado nas redes lá, você tem as suas opiniões e não tem problema nenhum. Mas assim, a gente tem vivido um retrocesso de pensamento, mas assim, o que eu acho existem pessoas que ajudam, existem pessoas que não ajudam, existe gente que quer ajudar, existe gente que não quer ajudar, isso sempre teve, isso sempre aconteceu. Mas, assim, engraçado você falar disso, porque com a coisa do Covid, né, dos 2 anos para cá, eu sinto realmente que as pessoas estão um pouco mais distantes, as pessoas estão tendo um pouco mais receio de ajudar, algumas sim, outras não, né? A gente com alguns cuidados, e a gente que precisa de ajuda também tem que ter os cuidados e dar segurança para as pessoas, né, que vão nos ajudar. Então, por favor, quem for cego e estiver assistindo, vai de máscara, pelo amor de Deus, né? Por favor, para as pessoas se sentirem seguras e você poder receber ajuda sem preocupação, né? Mas, assim, acho que depende muito. Acho que as pessoas tem gente muito boa pelo mundo inteiro, assim como tem gente muito ruim pelo mundo inteiro. Então, assim, tá muito complexo da gente definir, padronizar, dizer que evoluiu, involuiu, a gente progrediu, regrediu. Acho que depende muito do aspecto, depende muito do ponto, né? Enfim, assim... Eu recebo bastante ajuda por aí, né? Das pessoas. Ontem mesmo eu passei o dia inteiro na rua, fui bastante auxiliado pelas pessoas, normalmente, assim, né, na medida do possível, né? Mas, assim, realmente, eu acho que hoje algumas pessoas estão tendo um pouco mais de cuidado, que era uma coisa que a gente não tinha muito antes, né? Então, acho que a gente evoluiu nesse sentido. Cuidado na abordagem, né? Sim. Na abordagem, no sentido de, como é que eu faço? Eu seguro em você, você segura no meu braço, como é que a gente faz? Acho que esse cuidado a gente está evoluindo nesse sentido. Isso é bom, isso é maravilhoso. Até que ponto você acha que o governo, sem citar... Governos, sem citar governos. Né? Assim, até que ponto você acha que o governo, esse governo, ele contribuiu para a involução do relacionamento interpessoal? Na comunicação, né? Assim, a comunicação é truculenta, né? A comunicação é truculenta e aí você... eu acho que... Isso vai se replicando, né? Acho que vai se replicando porque as pessoas vão se sentindo livres para se comunicar da maneira como elas querem. E, a partir disso, a gente que vem trabalhando tanto, dizendo, olha... Não tratam uma pessoa com deficiência visual como ceguinho, porque é pejorativo, né? E aí... Perdão. E aí a gente vai tendo uma comunicação truculenta vindo de cima. Tem uma água para tu aí, tá? Na frente beleza. aí. Peraí, ajuda ali, Aline. Não, mas tá suave também, porque eu vou acabar não usando mais. Aí. Obrigado. É ótimo. E eu acho que quando essa comunicação truculenta vem de cima, as pessoas vão se sentindo livres para se comunicarem da maneira como elas querem. E isso vai atrapalhando a relação interpessoal, né? Que a base de tudo é comunicação, né? Sim. O que você comunica para as pessoas é a maneira como elas vão te perceber na medida do possível. Mas, assim, isso está contribuindo muito porque as pessoas... contribuindo para a involução que você falou. Sim. Né? Porque as pessoas vão passando a se comunicar de qualquer forma. Né? E eu acho que a gente precisa evoluir na comunicação. Evoluir na maneira como você trata as pessoas, evoluir na maneira como você percebe o outro, né? Porque a nossa percepção sobre o outro pode ir mudando aos poucos conforme a gente vai se educando, né? E eu acho que a gente não está tendo isso de tempos para cá. Né? A gente não está conseguindo trabalhar essa evolução da comunicação, que é o que eu acho que tem prejudicado muito o nosso país. Assim, né? A gente não tem conseguido se comunicar direito. Qualquer coisa que se fala é motivo para uma reação muito truculenta de todos os lados. Assim, né? Você crê que isso é uma influência que vem do... Fica relax.
que tudo vem certo, do... hein, gente? Acontece. Não, As pessoas barram no microfone. É. Ainda bem que isso aqui é um negócio informal. Não, dá fica uma tranquilo. olhadinha e tá tudo certo. Tá calor no Rio de Janeiro, a gente pode. E pra caramba hoje. Mas você acha que isso, Luiz, que o governo... porque outros governos também, eu, pelo menos, nunca percebi um governo no mundo preocupado com necessidades de classes minoritárias. Assim, de se importar de fato, de chegar lá na base da pirâmide e falar, cara, vamos mudar isso aqui, vamos criar uma obrigatoriedade, porque você vê, teoricamente, aqui no Rio de Janeiro, todos os ônibus deveriam ter rampas. Pergunta se tem. As pessoas, todas as calçadas deveriam ter acesso a cadeirante. Pergunta se tem. Então, assim, eu acho que isso deveria ser mais conversado entre nós, sociedade, né? Porque a gente espera muito dos políticos que nós colocamos no poder e a gente se decepciona porque eu acho que esse papo tem que ser nosso. É você pegar a sua oportunidade nas suas redes, sou eu pegar a minha oportunidade nas minhas redes e a gente começar a falar para as pessoas que ouvem a gente, independente do tamanho que a nossa rede abranja, né? Nós começarmos a falar entre nós que existe uma parte da sociedade que precisa ser vista de forma diferente. Eu, por exemplo, eu sou um cara muito ligado nisso, em acessibilidade, e a cada dia eu vou aprendendo um pouco mais sobre as dificuldades dos PCDs e tento, a minha maneira, mostrar isso para os meus amigos que são que não olham para isso, né? Então, assim, na verdade, o que você acha? Você acha que esse papel, ele é do governo ou ele é da sociedade e a gente vai mudar através daquilo que a gente dividir, conversar? Para mim, o governo era para ser a sociedade, assim, no sentido de... o governo é feito de pessoas, né? O governo não é ele é uma máquina de maneira, assim, visível, né? De maneira metafórica, falando assim, né? Ele é uma máquina, mas ele é composto por pessoas, né? Ele deveria ser composto por pessoas com um pouquinho mais de humanidade e honestidade para fazer as coisas da maneira certa, né? Eu acho que, assim, a gente tem problema de acessibilidade porque a gente tem problema de estrutura. Estrutura geral, né? Você anda de carro, as ruas são esburacadas. Isso. Você anda a pé, as calçadas são esburacadas. Você anda de um ônibus, o ônibus é velho. Você anda de trem, o trem não tem não sei o que, não tem não sei o que lá. O trem que era para falar todas as estações não fala, né? Porque não fala porque ele está velho, não fala porque está quebrado e as pessoas não querem consertar porque elas não querem gastar dinheiro com isso, né? E o cara faz, sei lá, 1000 viagens carregando 500 pessoas a cada viagem e o cara vai dizer para mim que não tem dinheiro, sabe? Muita vontade de ficar rico. Então, assim, a gente tem problema de acessibilidade porque a gente tem problema de estrutura. E porque a gente tem um problema social grave, que é a falta de bom senso. Sim. Né? A falta de bom senso no geral. A falta de bom senso do cara responsável por consertar a calçada, que é o cara da prefeitura, que é o prefeito, né? E a falta de bom senso do cara que anda, né, pela calçada, espalha coisa pela calçada, né, que atrapalha o trânsito, né, ou que simplesmente não cuida dos lugares, do lugar onde ele mora, né? Então a gente tem um problema social grave, que é um problema cultural, um problema de educação, um problema de falta de cuidado com as coisas, né? Uhum. Então, por exemplo, você tem um piso, tem lugares no centro da cidade que é onde mais tem, né? Você tem um negócio chamado piso tátil. O que é o piso tátil? Piso tátil. O piso tátil, que é um negócio sensível aos nossos pés, que a gente pisa e sente que está pisando num negócio diferente, né? Tem uma cor diferente para quem enxerga. Olhar que aquilo é um piso tátil, um lugar onde o piso tátil é para a pessoa que não enxerga, poder andar em linha reta.
E a galera que o vendedor ambulante, né, o camelô ou o não sei o que lá, põe a barraca dele em cima do piso tátil. Aí você pensa assim, pô, o negócio está aqui, com outra cor, para dizer que é para a pessoa dar. Você vai botar o negócio realmente em cima da parada, ou tipo assim, a meio metro de distância, de um jeito que eu não consigo passar por ali. Então, assim, é uma falta de consciência no geral. E aí, ou quando não é o camelô, é a pessoa parada no ponto de ônibus, em cima do piso tátil. Então, assim, é uma falta de consciência geral. Assim. Eu acho que os problemas de acessibilidade, eles passam por muitos lugares. Assim, o governo tem que dar acessibilidade. Tem. O governo tem que fazer isso. A gente tem que ter política pública de acessibilidade, de estrutura, né? Na web, na rua, na sala de aula, não sei aonde, num monte de lugar. Mas eu acho que, principalmente, enquanto a gente não educar a sociedade, enquanto as pessoas não entenderem que elas precisam ter mais cuidado com o outro, não só com a pessoa cega ou com a pessoa que anda de cadeira de roda, mas com o outro, com o próximo. Né? Se você parar para pensar que as pessoas andam na rua, olhando no celular, de cabeça baixa, e elas não olham por onde elas andam, porque elas estão preocupadas com elas mesmas, elas não estão preocupadas assim, eu posso esbarrar em alguém. É um negócio muito simples, mas é um negócio muito sério, porque é isso, cada vez mais eu pensando em mim e o outro... Dane-se. Não é nem dane-se, é tipo assim, não estou nem pensando nele, sacou? Eu não estou nem pensando, não pensei que o outro... Sabe? Não vou ligar para o outro. Eu não estou nem pensando no outro. Sabe? Então, isso é muito sério. E eu acho que é muito difícil a gente começar a falar. A gente vai falar de acessibilidade, falar. E a sensação que eu tenho é que a gente está enxugando o gelo o tempo inteiro, porque a sociedade não tem educação para conviver com o próximo. Sabe? E é mundial. Assim. Eu ainda vou te falar uma coisa. Assim, um amigo meu viajou para fora do Brasil, para alguns países da Europa, né? E ele me disse, Luiz, o conceito de acessibilidade é muito diferente, porque o conceito de acessibilidade o governo dá condição para a pessoa cega, por exemplo, andar de carro, andar de transporte alternativo, que, sei lá, seja um Uber, seja qualquer coisa, transporte por aplicativo. O governo dá um subsídio para isso. Né? Legal, hein? Beleza, legal. Mas e aí? O governo não está me dando o direito de escolher se eu quero andar de Uber ou se eu quero andar a pé. Você sacou? É legal, mas não resolve, né? A acessibilidade que eu quero é o direito de escolher como eu vou me locomover. Eu não quero que as pessoas digam como eu vou me locomover. Eu quero escolher se eu quero andar de carro ou se eu quero andar de metrô. Ou se eu quero andar de ônibus, ou se eu quero andar de trem, ou se eu quero andar a pé. Se eu parar para pensar que eu não posso andar a pé pela cidade porque a cidade não tem estrutura, eu não tenho acessibilidade. Mas você não deveria, você não precisa andar a pé. O governo te dá uma disposição para você andar de carro. Mas eu não quero que as pessoas... Essa é a grande questão. A gente chegou num ponto-chave. A grande questão de lidar com a pessoa com qualquer tipo de deficiência as pessoas não devem dizer para a gente como que a gente vai se locomover, ou o que a gente vai fazer. Eu quero o direito de escolher. Eu quero o meu direito de escolher. Assim como você tem o seu direito de escolher se você vai a pé, se você vai de carro, se você vai de ônibus, se você vai de não sei o quê, se você vai de não sei o quê. Eu quero ter o mesmo direito. Entendeu? E é por isso que a gente está lutando. Eu não estou lutando por ter uma grana para andar de Uber. Né? Porque aí meu amigo falou assim, eu não consigo andar de metrô. Em Londres, eu não consigo andar de metrô. Em Paris, porque não tem piso tátil no metrô. Porque não tem ninguém para me ajudar a comprar o bilhete, porque as pessoas compram naqueles totens, né? Naquelas máquinas que você de autoatendimento. De autoatendimento. A máquina não tem leitor de tela, algumas máquinas são touchscreen. E aí, faz o quê? Então não tem direito de escolha. Eu tenho que fazer o que as pessoas mandam eu fazer. E eu sou uma pessoa um pouco desobediente. A minha mãe que eu diga. Entendeu? Porque eu não acho justo
que eu não tenho, se eu pago meus impostos, se eu trabalho, se eu respondo né? Se eu tenho deveres, eu quero ter o direito. Claro. Entendeu? Essa é a questão. Então, assim, me dê o direito de escolher se eu quero sentar ou se eu quero ficar em pé. Não me pega e senta aqui. Não quero sentar. Sim. Você entendeu? Você já passou por alguma situação assim de constrangimento? Olha, de novo, hein? Já passou por alguma situação de constrangimento ou de discriminação por ser cego? Pô, diversas. Diversas. Trabalhando também, não? Diversas. As pessoas deixam de me chamar, às vezes. Hoje não, né? Hoje está mais difícil de deixar de me convidar, desculpa. Sendo bem sacana, assim. Eu tô brincando, gente. Eu tô fazendo uma piadinha, assim, né? Sem vaidade alguma. Pode continuar chamando. Chame mais. Chame mais. Eu estou dizendo porque hoje eu sou uma pessoa que, sim, eu sou conhecida no país inteiro por tocar piano, em vários lugares do Brasil por tocar e tal. Então, hoje... Chega um pouquinho para frente, é isso. Isso, senão achou. O queridão ali vai brigar comigo. Né? Vai brigar comigo. Mas, assim... Existe uma preocupação de, mas eu vou chamar ele, como é que ele vai? Como é que ele vai chegar? Como é que ele vai não sei o quê? Como é que ele vai não sei o quê? É uma preocupação que é razoável, tendo em vista que muitas pessoas não têm contato com pessoas com deficiência, né? E acontece, né? Tudo bem, a gente também tem que entender que a gente vive numa sociedade difícil, que realmente... Mas você no trabalho, já trabalhando, a pessoa te chama... E aí fica preocupado, fica com dedos assim com você? Tem bastante coisa, né? Você tem que às vezes dizer, olha, tá tranquilo, deixa comigo, né? Eu consigo, eu dou conta. Às vezes você tem que dar, a gente tem que dar uma orientada às vezes, né? Às vezes é por preocupação, às vezes é por uma truculência, às vezes é por alguma coisa, né? Mas sempre tem, assim. Discriminação, eu acho que quando eu chego assim e eu me apresento, não só como músico, mas como pessoa, a pessoa entende que está tudo bem, que vai poder lidar comigo numa boa e tudo certo, né? E se depois de me apresentar a pessoa não entendeu isso, eu não faço nem questão de estar perto, né? Porque, eu sou essa pessoa que você conhece há tanto tempo, né? Que eu acho que eu me comunico bem com as pessoas e acho que, né? Você convive comigo de maneira, né, normal, ok. Né? Uma necessidade ou outra, claro, tudo bem, acho que é isso, né? Todos nós temos. E é isso, né? Acho que a discriminação às vezes existe, às vezes não. No geral, não. No trabalho, assim, como eu disse, quando eu me apresento como músico ou como pessoa, as pessoas já entendem, beleza, ok. Na rua, acho que mais, assim, né? Porque acho que a discriminação é o fato da pessoa não querer ter contato com você porque você tem algum tipo de deficiência, né? Ou algum tipo de limitação, seja lá qual for, né? E eu acho que, se a pessoa não quer ter contato com você por causa disso, não faça questão de estar perto dela. Tu já passou algum perrengue, assim, de você tá no palco, tá ali preparado e, de repente, sei lá, alguém mexeu, você já arrumou suas coisas todinhas ali, na hora do play, alguém mexeu na posição do instrumento, ou o palco balançou, alguma coisa assim, algum susto? Tu já passou isso? Já. Sei lá, algumas vezes. Sei lá, o teclado... Deixei ligado, chega lá, o teclado está desligado. Nossa. Ou deixei desligado, chega lá e o teclado está ligado, assim. Isso também não é bom. Porque... Já mexeram na parada? Simplesmente porque já mexeram no meu lance, né? E, calma, né? Não, se você quer mexer, pergunta. Posso desligar? Posso ligar? Posso mexer? Posso não sei o quê. Acho que a maior questão é essa, cara. É a comunicação, né? Se comunica, fala comigo, né? Me pergunta se eu posso. Me dá o direito de dizer para você faz ou não faça. Você tem uma visão muito boa sobre acessibilidade, sobre a gente conseguir fazer as pessoas pensarem melhor sobre nos enxergar como iguais que somos, de fato. Você já pensou em seguir carreira política? Deus o livre.
Deus me livre. Nunca pensou? Cara, porque a carreira política... primeiro que a música não vai deixar. Assim, isso, falando bem claramente, a música não vai deixar. Né? Segundo, que assim, eu acho que a gente, para seguir uma carreira política, deve se preocupar com várias coisas, não com uma pauta só. Sim. Sabe? Então, se você vai ser um legislador ou um executor, né, você tem que pensar em várias coisas. Né? Você tem que saber pensar em administrar uma parada. Né? Você tem que pensar que você tem que legislar para todos, sabe? Não posso legislar em prol só de uma causa, apesar de a gente ter pessoas que legislam assim, né? Assim, no sentido de, eu sou uma pessoa que legisla em prol de acessibilidade. Ok, você legisla em prol de acessibilidade, só que legislar em prol de acessibilidade é legislar em prol de todos. Sim. Né? É legislar em prol de um todo. Porque acessibilidade, para mim, ela pode servir para uma pessoa idosa, por exemplo. Né? Ela pode servir para uma pessoa que tem algum tipo de dificuldade motora. Né? Porque, às vezes, o cara está andando, tropeça num buraco e pronto. O cara não vai ter tanto reflexo para se segurar como... Entendeu? E pronto. Então, assim, a acessibilidade é em prol de um todo. E eu acho que a gente deveria legislar mais assim do que legislar em causas muito pontuais, assim, né? Tipo, vou legislar em prol da polícia militar. Legisla em prol da segurança pública, entendeu? Automaticamente os militares vão ser alcançados, né? Pô, lógico, né? Legisla em prol da segurança pública, legisla em prol, né? Porque vou legislar em prol da causa feminista, da causa da mulher. Ok, acho que é por aí. Mas, assim, legisla em prol de um todo, sabe? Acho que, inclusive, a causa feminista é uma causa que legisla em prol de um todo, porque quando você fala... Não é segmentado, né? Não é segmentado, né? Mas, assim, de todo jeito, eu acho que a gente precisa legislar e executar em causas... como eu disse, né? Em prol de uma geral, assim, né? Porque quando você segmenta demais, às vezes você pode cair numa coisa de você criar coisas que podem beneficiar poucas pessoas. Um grupo pequeno, não um grupo grande. E tudo bem legislar em prol de minorias. Acho que é por aí, mas assim, a gente precisa conseguir alcançar as coisas de maneira geral também. Eu não sei se eu estou conseguindo ser claro, porque às vezes eu tenho dificuldade de clarear as minhas ideias. Mas eu acho que, por exemplo, eu não teria condição de seguir uma carreira política, porque eu preciso pensar em várias coisas. Sim. Né? Eu precisaria administrar várias coisas. Precisaria legislar em prol de uma geral. Iria querer legislar em prol de uma geral, assim, né? Em prol da pessoa com deficiência, mas em prol da sociedade no geral, sabe? Em prol da educação, legislar a favor da cultura, né? E sei lá, não sei se eu ia conseguir. Né? Como eu disse, acho que a música não ia deixar. Mas quando você fala nós estamos tentando ou nós tivemos um retrocesso por causa do diálogo que é muito truculento e tal. Quando você fala isso, você fala sobre a sua contribuição para a sociedade através das suas redes, através do seu trabalho, ou você tem ligação com algum grupo de pessoas que, mesmo fora da política, tentam modificar a cabeça da galera? Eu acho assim, como eu disse, o diálogo está muito difícil, né? Porque a gente está vivendo... Primeiro, a gente está vivendo uma crise mundial há 2 anos, a gente está vivendo uma crise no Brasil há alguns anos, né? Assim, uma crise política muito séria, né? Porque, enfim, independente do lado que se esteja, eu acho que a gente precisa estar do lado do bem. E estar do lado do bem não significa estar do lado de alguma religião, ou de algum grupo político, ou de algum não sei o quê, ou de algum não sei o que lá. Acho que a gente precisa estar do lado
de quem está a fim de fazer o bem de alguma forma. Esse né? lance que se polarizou no Brasil, de direita e esquerda, ele fez as pessoas fecharem os olhos para o que você acabou de dizer. A gente tem algumas outras opções, outras vertentes, né, outros caminhos, que não necessariamente seja o embate de você de direita, você de esquerda, a gente não se comunica, a gente não se fala, e por causa disso a gente também não anda. Porque o cara, ou ele é esquerdista, ou ele é de direita, e se não é, Ou não é de tem. extrema Acabou direita, extrema que também direita. faz uma diferença. Uma loucura, né, cara? Uma doideira. Eu acho que existem alguns pontos. A política, na minha opinião, ela é um negócio muito especulativo. Ela é um negócio assim muito complexo de você colocar em duas caixas, assim, direita, esquerda. Acabou, Ela é muito complexa para você colocar em duas caixas. Às vezes, na política, você precisa, na minha cabeça, né, nós, enquanto sociedade, precisamos tomar decisões políticas. Sim. Precisamos tomar decisões políticas, né? Então, às vezes, a gente vai, né, votar numa situação porque a gente acredita na ideia, mas a gente não concorda com certas coisas, não sei o quê. Ou a gente vai votar numa outra situação porque a gente concorda com certas ideias, que eu acho que foi o que aconteceu recentemente, né? A gente teve a eleição de uma pessoa, né, que, assim, muitas pessoas concordam com as ideias dele, mas muita gente não concorda. Eu sou uma das pessoas que não concorda. Sim. Né? E, assim, ficou difícil dialogar por conta do discurso. Aham. Né? Ficou difícil dialogar por conta do discurso. Na minha opinião Tu chegou a ter embate pessoal, com amigos, galera? Perdi muitos amigos, mas é porque eu estou dizendo, na minha opinião pessoal, a gente parou de discutir política. Aham. Para discutir violência, sabe? Violência no diálogo. Então, assim, se vamos falar, vamos falar. Um cara que diz que a gente deveria ter matado 30 mil, não deveria ser presidente do Brasil, mas essa é uma opinião minha. Sim. Luiz Otávio que está dizendo, não é uma opinião geral, entendeu? Mas tudo bem, elegeram e aí está aí, a gente está vendo o resultado disso, ok. Não vou, vamos sair desse mérito. Eu acho que a discussão política... Só para fechar essa parte. A discussão política... Você também se aborreceu com amigos por causa disso? Porque eu acho que a gente todas as vezes que eu discutia, eu dizia, vamos discutir política? Vamos. Mas, assim, como é que você discute política com um discurso violento? Eu não consigo discutir política com um discurso violento. Com um discurso de tem que isso, tem que aquilo, tem que ser assim, tem que ser assado. Opa! O Brasil é enorme, tem 26 estados, um diferente do outro, né? 26 estados e um Distrito Federal, um diferente do outro. Então, assim, calma, você não pode governar um país inteiro a partir de uma ideologia ou uma perspectiva. Você tem que governar um país desse tamanho com várias perspectivas. Sim. Né? Pensando em vários tipos de pessoas, então, assim, o discurso não pode ser de um jeito só. É o que eu acho que nos atrapalha, o diálogo, assim... o diálogo, às vezes, é difícil, então fica difícil se comunicar, e aí eu, sinceramente, assim, prefiro não discutir certas coisas para não perder mais amigos. Assim. Até porque a gente está em ano de eleição e tudo vai se repetir, não tem jeito. Eu só quero que a gente tenha consciência do que é melhor politicamente, assim, né? Politicamente, a gente precisa estudar, entender, né? Às vezes ler as coisas, pesquisar as coisas por mais de uma fonte, né? Verificar bem aquilo que a gente está lendo, se é isso mesmo, sabe? Não simplesmente pegar, botar uma ideia na cabeça e dizer isso aqui é o que eu acredito e pronto. Às vezes o que eu acredito pode ser mudado por uma coisa que eu li. Sabe? Sim, isso não é um problema, a gente mudar de opinião, não é um problema. Acho que a maior dificuldade é essa, né? Às vezes a gente tem dificuldade de dizer, não, beleza, eu acho que acho que eu entendi errado. Acho que não era por aí. Luiz, vamos tocar mais um pouquinho? Vamos. Toca mais um pouquinho pra gente aí, porque não tem como a gente não aproveitar desse seu talento, que é surpreendente. Eu agradeço.
A primeira música que eu toquei é uma música que está no meu disco, para poder vender um peixinho aqui. Sim, a gente vai falar aqui. A gente vai deixar as tuas redes sociais todas aqui na descrição do vídeo. E aí, você tem quantos discos já gravados? Tem seus? Por enquanto, né? O próximo tá vindo, acho que ainda esse ano. Mas a primeira música que eu toquei chama um Baião de Dois Ouvidos. Tá... Não, o fone tá na mão, tá. Tá no meu disco. Baião de Dois Ouvidos? Um Baião de Dois Ouvidos. Está Maneiro. num disco instrumental que eu lancei em 2017, com composições minhas. E está em todas as plataformas digitais e no YouTube. Legal. E a próxima música que eu vou tocar é uma música chamada Indomável, que eu gravei. É uma música de piano solo que eu gravei também nesse disco. E eu espero que vocês gostem. Valeu. Vambora, vamos ouvir. Rolou aí? Rolou. Show. É informal, né, rapaziada? Então é informal, fica à vontade. Fica à vontade. Vai aqui. Isso aí. Maravilha. Sensacional. Pô, queria muito agradecer o convite, fiquei muito feliz de Luiz, eu vir aqui e de poder falar de coisas tão relevantes para a nossa sociedade. Cara, acho importante a gente poder debater isso de maneira amorosa e saudável, né? Porque o amor é o principal movimento que a gente tem que fazer, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, já diria o poeta, né? Então, exatamente. Assim, vamos amar, rapaziada, sem medo, né? E amar é ter cuidado, né? Ter cuidado com as palavras, ter cuidado com as pessoas, ter cuidado na maneira como a gente se relaciona, ter responsabilidade, né? Eu acho que assim a gente constrói um futuro melhor, constrói uma política melhor, constrói um país melhor, constrói uma vida melhor para os nossos familiares e para as pessoas que convivem com a gente, né? Então, todo o nosso discurso ele se esvai se a gente não tem amor pelo próximo, né? Então, acho que isso é o mais importante, né? É bom para a gente, é bom para todos, se a gente conseguir fazer as coisas com amor e sabedoria, a gente consegue chegar bem longe. Legal. A gente realmente está chegando ao final aqui do nosso papo. E eu queria que você fizesse nas tuas considerações finais, que você desse uma ideia para aquela pessoa que, diferente de você é um cara que, eu vou até usar um texto, um trecho bíblico, né? Você vê em cada dificuldade uma oportunidade. E a gente tem muita gente que vê em cada obstáculo o final. Pô, cara, é difícil, eu não vou nem tentar.
Você começou com 4 anos a brincar com o instrumento, foi crescendo, se tornou um profissional. Hoje você é um músico respeitado pelo trabalho que você desenvolve. E o que você deixaria de conselho, de orientação ou de ideia para quem está assistindo a gente aqui nesse canal e que está vendo uma barreira, uma dificuldade e que, por causa disso, está desistindo? O que você diria aí? A primeira coisa é não desiste, né? Não desiste porque você pode conseguir. Não desiste porque o não você já tem e o sim pode ser maravilhoso, né? Mas, assim, isso eu estou falando de maneira rasa. Falando de maneira profunda, acho que todo mundo tem problema. Todo mundo tem um obstáculo. A gente tem diversos obstáculos na vida, seja eles simples ou complicados, né? Às vezes tem situações que a gente fica travado por algum motivo, né? Sei lá. E isso tudo bem também, assim, acontece. Mas eu acho que o principal é a gente ter na nossa cabeça que a gente precisa seguir, né? Que a gente precisa achar uma solução, né? A gente não precisa cuidar do problema, porque a gente às vezes pega o problema para criar, né? Pega o problema para cuidar dele, né? Fica com ele aqui, fica aqui problema comigo aqui. Eu estou cuidando de você. Não, acho que a gente tem que cuidar da solução. Beleza, meu computador quebrou. Isso aconteceu comigo. Meu computador está ruim, né? Eu estou há 2 meses para consertar, porque eu viajei, aí veio o fim do ano, papapá, não sei o quê, não resolvi. E até tentei consertar de um jeito, não estava conseguindo, aí eu fui, cara, eu tenho que criar uma solução, eu tenho que dar um jeito nisso, porque o meu trabalho está parado, porque o meu computador está quebrado, entendeu? Então, a gente tem que criar a solução, pensar numa solução e atacar aquela solução mesmo, sabe? Não é pensar na solução e ficar olhando para ela, é pensar na solução, ok, eu tenho que fazer isso, então eu tenho que fazer. Né? Isso aí. Isso não acontece em todos os aspectos da vida, não, tá? Não vamos nos iludir. Tem situações que a gente fica olhando para ela assim, caramba, o que eu faço com isso, né? Tem muitas situações assim. Quando isso acontecer, pede ajuda. Porque eu acho que a gente, às vezes, tem dificuldade de pedir ajuda mesmo. Né? Então, quando isso acontecer, que você estiver olhando para um negócio que estiver ruim, pede ajuda. Né? Ou papai, mãe, irmão, parente, mulher, marido, né? Companheira, seja quem for. Pede ajuda. Cara, não sei resolver. Não consigo. Não dou conta. Isso aqui eu não estou conseguindo. Entendeu? Então, isso é muito importante, que a gente tenha a humildade de pedir ajuda, que a gente tenha a capacidade de olhar para o problema e pensar em soluções, né? Pensar em soluções realmente práticas, e pensar que a vida está aí, que a gente tem diversas coisas para resolver, né? Adulto, né? A gente que é adulto tem casa, tem filho, tem que cuidar de vida, tem que pagar conta, tem que não sei o que, tem que não sei o que lá, né? A gente tem que não romantizar o problema, né? A ideia é não romantizar o problema, não pegar o problema para criar, né? E também, assim, uma coisa que eu quero deixar claro, tentar dizer da maneira mais clara e mais amorosa possível, né? Que às vezes a gente tem a tendência, olha, como ele é um exemplo de vida, porque ele é cego e vive a vida da maneira maravilhosa, e ele, né? Eu estou aqui reclamando da vida e o cara que é cego está tocando, está vivendo a vida, não sei o quê, eu não estou vivendo a vida porque eu sou cego, estou vivendo a vida porque eu tenho que viver a vida. E você tem que viver a sua vida porque você tem que viver a sua vida. Você está reclamando da vida porque você está dando mole. Então, tem a ver com o fato de eu não enxergar e não sei o quê. Tem a ver com a gente... Tem a ver com a pessoa, sabe? Esse discurso, ele já é antigo, sabe? Olha, o cara é cego e vive a vida e eu estou aqui reclamando. Não. Está reclamando, para de reclamar. E não, sabe? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, sabe? Assim... A gente, né, cada um com a sua definição ou religião ou crença espiritual, né, procure se apoiar naquilo que mais alivia, mais faz bem, né, e vamos viver a vida, né, procurar os nossos amigos. Isso é o mais importante, que a gente
cuide uns dos outros, né? Que a gente esteja próximo de quem a gente ama. Isso já ajuda a gente a resolver metade dos nossos problemas, né? Então, você está olhando para um negócio que não está rolando. Se não tiver solução, também larga para lá. Sim, sim. Sabe? Essa também é uma solução. Cara, isso aqui não tem jeito, não vai ter como fazer. O que não tem remédio, remediado está. Cara, deixa para lá. Queimou a placa-mãe, joga fora. Troca. A gente também tem que ter essa coisa do desapego, também é legal, sabe? Mas viver a vida com leveza, fazer todas essas coisas, acho que já ajuda a gente num monte de coisa, sabe? Legal. Luiz, muito obrigado pela sua presença, pelo seu tempo, principalmente pelo seu talento. Eu que agradeço. Obrigado por dividir experiências tão profundas com a gente. Obrigado por essa ideia que a gente não tem que olhar para você, pô, que barato, o cara é cego e faz isso, o cara é cego e faz aquilo. Nós somos todos seres humanos iguais. Enquanto a gente está vivo, tem esperança para correr atrás e fazer rodar. Né? Iguais com diferenças, Sim. e tudo bem ter diferenças, né? Sim. A igualdade, ela tem que existir na maneira de você cuidar, tratar, né? Assim, no sentido de não vou tratar o outro diferente de mim porque ele é diferente de mim, sabe? Tipo isso, sabe? Olha, para o nosso canal, a gente tem aqui o QR Code em algum canto aqui da sua tela, se você quiser apoiar esse canal. Mas o apoio que eu quero te pedir nesse momento é que você se inscreva, que você compartilhe, que você curta, que você divulgue a história do Luiz para o maior número de pessoas que você puder. Você vai estar ajudando a gente, você vai estar ajudando outras pessoas que vão passar a pensar diferente através de um papo tão bacana como esse que a gente teve aqui com o nosso amigo Luiz Otávio. Eu sou o Jonatas, eu estou aqui com o João Ricardo, eu estou aqui com a Aline também, eles ficam escondidos atrás das câmeras, mas eles estão aqui com a gente e esse é o seu canal de podcast Menos é Mais. Até a próxima, valeu, patrocina a gente, chega junto. Essa marquinha aqui, ó, pode ser a sua aparecendo aqui. Aproveita que o canal está crescendo. Quando a gente estiver voando, vai ficar ruim de segurar. Vamos nessa. Gente, é isso aí, tamo junto. Um abraço, até a próxima.